Então eu vou fazer como eu começo nos nossos vídeos do canal. E aí depois eu faço pra você, te apresento e a gente começa. Deixa eu ver. Você já pensou em fazer um intercâmbio que, além de tudo, te paga para trabalhar no exterior? Então, nosso vídeo de hoje é sobre isso. Esse aqui é o Viajar para Estudar. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui há algum tempinho, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve se ainda não está inscrito. Oi, no vídeo de hoje eu tô conversando com a Tarsila. Bem-vinda! Obrigada! A gente tá gravando 2 vídeos, um aqui pro Viajar para Estudar e um pro canal dela, canal da Tarsila. Vou deixar o nome aqui pra vocês. Vocês podem ir lá ver o vídeo depois que terminar esse vídeo aqui. E a gente vai falar hoje de um assunto que muita gente me pergunta. E Finalmente, a gente tava tentando marcar para gravar esse vídeo faz tempo. Inclusive, a gente tentou marcar esse vídeo antes do último intercâmbio da Tarsila. Tarsila, conta para todo mundo, que tipo de intercâmbio é esse que paga para trabalhar? é um intercâmbio que é um intercâmbio de trabalho. Ele se chama Work and Travel ou Work Experience. Qualquer um dos nomes, tanto faz. Você vai trabalhar numa empresa americana durante as férias da faculdade, então mais ou menos dezembro, janeiro, fevereiro, ali um pedacinho de março, varia um pouco. E você vai ficar trabalhando numa empresa americana e sendo remunerado, não é um trabalho voluntário. E enquanto você está trabalhando lá, você está melhorando a sua língua, você pode viajar, conhecer outras pessoas. E é muito legal porque você se mantém no seu intercâmbio com o dinheiro que você recebe no seu trabalho. E ainda, se você trabalhar direitinho, economizar, porque não é todo mundo que faz isso, né? Eu vou te falar que eu conheço alguém Que não? Eu vou chegar nessa parte aí. Dá pra voltar pra casa com bastante dinheiro, assim. Se você voltar direto do intercâmbio, dá pra voltar com mais ainda, mas esse tipo de intercâmbio ele dá direito de você viajar nos Estados Unidos por 30 dias, depois que ele acaba, é o que se chama Grace Period, e você pode viajar lá, não pode trabalhar durante esse período, e depois você volta pra casa. Então, se você resolver viajar com o dinheiro que você recebeu, você vai voltar pra casa com um pouco menos, mas ainda assim, eu viajo, eu compro coisa e eu volto com dinheiro suficiente pra pagar o meu próximo intercâmbio. Esse que é o pulo do gato, hein? É muito legal ouvir essa experiência da Tarsila, porque a Tarsila ela já está se tornando realmente uma expert nesse tipo de intercâmbio. Eu mesma fiz esse tipo de intercâmbio lá atrás. Se você quiser saber, tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, mas é bem antiguinho. Da Disney, né? Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre esse intercâmbio da Disney mais a fundo. Então, realmente, eu fiz o programa específico da Disney, mas o que eu acho legal da gente trazer aqui para as pessoas saberem é que não só existe o da Disney, como existe para várias outras empresas, para vários setores, né? Exatamente. E o que eu acho muito legal de acompanhar a Tarsila nas redes sociais, inclusive no Instagram dela tem muitos destaques que ela fez numa estação de esqui. Que é uma experiência totalmente diferente, né? Eu escolhi a estação de esqui. Olha, na verdade, quando eu encontrei esse intercâmbio, eu tava querendo trabalhar na Disney e na Universal. Mas o processo seletivo da Disney já tinha passado. E aí eu descobri que a Universal contratava através de agências pelo programa do Work and Travel. Então eu entrei em contato com uma agência, só que não sei a partir de que ano a Universal parou de contratar pessoas daqui, não sei por que motivo também. Então eu tive que escolher um outro lugar. Eu quis escolher uma estação de esqui porque eu queria uma coisa diferente. Eu sempre quis conhecer neve, sempre gostei de frio. Eu falei, então vou à estação de esqui. Eu nem dei muita bola pra isso na época. Você nunca tinha ido pra neve? Não tinha. Até então. Não, mas eu já gostava de frio, mas nunca tinha ido pra neve. Então eu fiz
Dentro das opções que a agência me deu, porque existem duas formas de fazer esse intercâmbio, depois eu explico. Dentro das opções que a agência me deu, que é a primeira forma de você ir, eu selecionei algumas estações de esqui, fiz o processo seletivo e passei na primeira que eu fui. Na primeira que eu gostei. Desculpa te interromper, imagina. A gente vai retornar aí pra isso, mas é um processo seletivo para um trabalho, né? Exato, eu fiz entrevista, tive que fazer um processo chamado application, você preenche com várias informações sobre você, fiz entrevista por Skype, e às vezes tem entrevistas presenciais, e aí passei. E assim, eu me apaixonei, eu acho que o mais legal de trabalhar numa estação de esqui, primeiro que eu aprendi a fazer snowboard, né? Muito bem, por sinal. E é tão diferente, por exemplo, eu tava trabalhando na neve caindo, aqueles floquinhos perfeitos, eu ficava tão encantada com tudo, sabe? Eu sou meio besta também, né? Mas tem outras pessoas que vão trabalhar em lugares, por exemplo, não gostam de frio. Sim. Porque é bem frio. É bem frio. Vai trabalhar, por exemplo, na Flórida, num clube, como salva-vidas ou como housekeeping num hotel em Miami Beach, sabe? Tem todo tipo de opção. E também vai ser divertido, que vai ser outra língua, vai ser com os amigos, vai ser muita loucura. Então, de qualquer forma, vai ser muito divertido. Mas eu tinha o Campo da Neve, então pra mim a neve foi o auge do negócio. Sempre voltei pra estação de esqui, inclusive. E vou de novo pra estação de esqui agora. E eu acho que é interessante porque encontra também com estudantes universitários americanos que estão fazendo summer travel, work and travel. Na verdade, você estão fazendo o trabalho de temporada, né? Isso, porque na verdade as estações de esqui ou esses lugares que contratam pessoas de fora, eles precisam de mais pessoas em certas períodos do ano, digamos assim. Eles precisam de mais do que o lugar consegue comportar. Então, eles contratam pessoas de fora. Então, eu trabalhava com muitos intercambistas do Brasil, do Peru, da Argentina, mas tem outros lugares que vão do Chile, sei lá, de outros países. Sim. Mas eu trabalhava lado a lado com pessoas de lá também. Então, a gente já tem contato com pessoas americanos, nativos, locais, para treinar o inglês, para conhecer a cultura. E a gente saía para casa deles, saía junto. Então, é uma imersão cultural muito real. Porque você está trabalhando numa empresa americana com americanos, vivendo como é a vida deles, indo num banco, no mercado. É muito divertido. Tem que resolver essas questões cotidianas, né? Porque eles vão depositar o seu paycheck ou vão te dar o paycheck na sua mão. Você tem que descontar, você tem que se resolver, né? Eu acho bem bacana falar pro pessoal que está assistindo que, assim, muita gente que assiste o canal tem como intenção fazer uma graduação ou uma pós fora, né? E aí fica um pouco desanimado porque vê a questão de quanto dinheiro tem que juntar, economizar. Então, de repente, eu fiquei animada com essa possibilidade de trazer esse vídeo pro canal, porque se a pessoa faz uma temporada ou 2 ou 3 e vai juntando esse dinheiro, no final, se a pessoa de repente for comedida, né, cuidar dos gastos e puder trazer esse dinheiro ou mesmo deixar numa conta de banco fora, ela pode usar esse dinheiro para realmente pagar pelos estudos depois. Pelo menos uma parte, né? Sim, exatamente. Já ajuda. Você tem várias opções do que você pode fazer com esse dinheiro. Você pode viajar, torrar ele todo viajando, ou você pode voltar para casa e fazer outro intercâmbio, que é o que eu tenho feito. Ou você pode investir num outro tipo de intercâmbio, um intercâmbio de estudo, uma pós-graduação, ou guardar, investir, tem muita coisa para fazer. E é legal que você tem um retorno, né? E eu acho que é importante dizer, né, que como você vai estar trabalhando num país estrangeiro, no caso desse intercâmbio nos Estados Unidos, você vai ganhar em dólar. Né? Exatamente. Então, depois, quando você multiplica isso para o real, faz a conversão, né? Você tem essa diferença aí do câmbio, faz bastante diferença e essa diferença faz diferença. Opa! Não, mas o que é interessante é que, assim, além disso, os salários por hora, eles são relativamente maiores do que um salário mínimo aqui no Brasil. Sim. Né? Os salários, eles podem variar. Também o número de horas por semana pode variar. Tem que escolher um trabalho direitinho, num lugar que você consiga fazer horas extras, que não seja um lugar que feche cedo, que você não corra o risco de ficar sem emprego. Eu ajudo muitas pessoas a escolher o trabalho, inclusive, isso é importante. também. E se você escolher um trabalho direitinho, os salários, eles variam, por exemplo, de 9 a 12 dólares por hora.
Tá mais perto de 10 agora, sempre que o salário mínimo tem subido lá. Mas depende da função, porque, por exemplo, tem emprego... É porque faz muito tempo. Barista ou server ou garçom. Tem alguns empregos que você recebe menos de salário, mas você recebe mais de gorjeta. Sim. E o meu trabalho eu não recebia gorjeta. Mas aí o trabalho é relativamente mais baixo, né? Os trabalhos que são... Que tem o auxílio da gorjeta, né? É bem menor. Mas dá pra ganhar bastante com gorjeta, assim. Então é uma coisa que acaba compensando, né? Sim. Mesmo que você tenha um salário menor, as gorjetas ajudam. Então, de 9 a 12 dólares, o salário costuma variar. E aí você paga um aluguel para a empresa. Às vezes tem empresas que oferecem uma casa para você morar, às vezes você tem que encontrar por conta própria. Já não é muito difícil porque as regiões estão acostumadas com isso. Você recebe gente todo ano, então é só... Tem grupo no Facebook, às vezes a empresa ajuda. É legal pesquisar o custo de vida do local também para ver se vai ter um custo de vida alto lá ou não. Então você vai pesando todos esses pontos e, por exemplo, eu trabalhava no mínimo 32 horas por semana, assim. Quando eu ganhava pouco, eu ganhava 300 dólares por semana. Quando que eu ia ganhar 300, tipo assim, R$1.200 em uma semana no Brasil? Né? Dependendo do trabalho, realmente é muito mais difícil, né? Sendo universitária, sabe? Então, eu acho que tem vários pontos, né, que você colocou que são importantes. Por exemplo, a oportunidade de colocar o inglês para fluir, né? De colocar ele... Exatamente, para desafiar o que você já aprendeu até então num curso. E acho que um toque, assim, pelo menos da minha experiência, eu não recomendo para quem tem 0 de inglês. Eu acho que a pessoa tem que ter... Eles não aceitam. Tem que fazer um teste na agência, tem que fazer a entrevista com o empregador, você precisa se comunicar com ele, e a entrevista desse visto, que é o J1, é em inglês. Então você precisa ter um inglês intermediário. O que eu digo com o inglês intermediário, porque eu acho difícil rotular, assim, mas se a pessoa sente que ela consegue se comunicar, ela tá pronta para isso, entendeu? Mesmo que seja travando, ela tá pronta para isso. Tem até uma tabelinha, depois eu acho que vou fazer um vídeo específico sobre isso no canal, de autoavaliação que você pode não conhecia. fazer. Que mara. Tem uma tabela dos níveis, né, do quadro europeu de línguas. Aí você vai saber, se é A1 porque você se comunica de tal maneira, se é B1, e aí você consegue saber. Eu acho que o recomendável é no mínimo B1, que é o intermediário, né, que você realmente consegue entender o que as pessoas estão falando. Talvez você tenha dificuldade um pouco no começo, mas depois você sai do intercâmbio já conseguindo conversar, responder e perguntar, né? Principalmente se você se envolver com pessoas de lá. Com americanos, porque às vezes tem uma galera que vai e fica só ali nos amigos brasileiros, sabe? Sim. Mas se você se envolve com as pessoas de lá, melhora muito. E eu conheço pessoas, por exemplo, que foram e se ficaram enfiadas dentro do quarto o intercâmbio inteiro, o inglês entrou e saiu do mesmo jeito. Porque assim, aí é realmente se desafiar a sair da zona de conforto, né? É entender o propósito da viagem. Óbvio que se a pessoa... Eu acho que assim, tem pessoas que de repente no meio do intercâmbio descobrem que não era bem aquilo que a pessoa queria, mas tem que tentar de alguma forma levar aquele período de uma forma positiva, né? Passa rápido. Passa muito rápido, e depois né? sente saudade. E aí é a oportunidade que vai ter de conversar com pessoas novas, de exercitar a língua, pelo menos, né? Se a experiência não foi tão boa, se não gostou tanto do frio, já sabe que para o próximo intercâmbio tem que procurar um lugar mais quente, mas colocou a língua para aprender, né? E vou te falar, assim, é muito rico ter contato com pessoas de outras culturas, né? Eu acho, pelo menos na minha experiência, que isso me deu uma visão do Brasil, que eu não tinha. Porque eu conheci brasileiros de partes do Brasil que eu ainda não tinha visitado. Eu aprendi a me comunicar em espanhol, que eu já tinha estudado, mas eu só tinha o conhecimento do livro. Então, é muito louco isso, porque você aprende a trabalhar, porque você aprende uma cultura de trabalho diferente, então você consegue refletir quando você volta. Então, eu acho que realmente é um intercâmbio que abre muito a cabeça, as portas. Que é muita responsabilidade, porque você tem que cumprir horários e eles são rígidos com muitas coisas, então...
E assim, eu acho que você realmente se desafia, né? Porque você vai trabalhar num país que não é o seu. Com uma língua que não é a sua, um chefe que fala outra língua, é completamente diferente. É um sair da zona de conforto total, mas tem aquele quadrinho que mostra assim, a zona de conforto, tudo que é mais legal acontece fora daquela bolinha. É isso, não é que não vai doer, né? Mas é uma jornada de transformação mesmo. Sim. Você tem que estar disposto a passar por isso, vale muito a pena. Eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois dos intercâmbios, assim, mudou a minha vida completamente, a minha visão de mundo, a visão de quem eu era, do que eu queria fazer da minha vida, das pessoas que tinham ao meu redor. Você sai da sua rotina, você vê a sua vida de longe, é muito transformador, é incrível. Por isso que eu recomendo tanto isso e trabalho tanto isso para as pessoas, porque faz muita diferença no desenvolvimento pessoal e profissional. E eu acredito muito nisso. Lógico que a pessoa tem que estar disposta a passar por isso. Mesmo que ela não esteja, às vezes, né? Vai tomar uns tapas na cara aí e vai aprender alguma coisa. Mas... eu sou suspeita para falar, mas eu realmente acho que fazer intercâmbio é muito importante para a vida, para a carreira. E quem já passou por isso pode, né, te direcionar as pessoas que têm dúvidas. Então eu recomendo que vocês entrem em contato com a Tarsila, sigam ela no Instagram para conhecer mais sobre esse tipo de intercâmbio. Em breve, aí, daqui a alguns meses, vocês vão poder acompanhar o dia a dia desse novo intercâmbio. Eu vou fazer o meu último agora em dezembro. Porque precisa estar matriculado na faculdade para fazer esse intercâmbio. E tem duas formas de fazer ele, né? Como eu estava explicando. Você sempre vai precisar de uma agência. Existe um sponsor que ele não precisa de agência, mas de qualquer forma é mais ou menos o mesmo valor. Então, dá no mesmo e ele tem menos opções. Eu ainda tô sempre pesquisando, me atualizando sobre isso, né? E quando a agência encontra o trabalho para você, tem um valor, e quando você encontra o seu emprego sozinho, tem um valor. Não é tão fácil assim, não é que não é fácil, mas tem as manhas, os jeitos de onde encontrar e como se comunicar para encontrar o seu emprego sozinha, e é onde eu tô dando consultoria para as pessoas, para ajudar elas a fazerem isso. Sim. E tem a opção de, que nem eu fui a primeira vez, de você pegar uma opção que a agência te deu. Mas de qualquer forma, vale muito a pena ir. Os dois valem muito a pena. Sim. Porque eles se pagam, eles compensam, é uma experiência maravilhosa. E depois que você vai pela primeira vez, fica mais fácil de você achar um trabalho por conta própria nas próximas vezes, na segunda e na terceira. Claro. Você normalmente ganha mais quando você volta para o mesmo lugar, ou você pode encontrar um outro tipo de trabalho. É muito legal. E também se você tem um bom desempenho, né, você recebe cartas de referência. Exatamente. Que você pode usar, Exatamente. Né? Que hoje pode servir também para uma pós-graduação, ou não? Pode sim. Toda a experiência que você tem de trabalho, ela pode servir depois para você usar como assunto, né, da redação que você vai fazer no seu application, ou mesmo usar uma carta de referência desse empregador com o seu desempenho. Óbvio que tem que ver qual que é o contexto do application, porque tem applications que isso faz diferença ou às vezes não está dentro do contexto, mas o que eu acho que esse tipo de intercâmbio, a vivência, ela é muito importante para você entender se você realmente quer fazer uma pós-graduação fora, por exemplo. Porque é um período um pouco mais curto, né? Que você vai estar por 4 meses, às vezes, que aí você vai entender se você quer investir 2 anos fora. Eu acho que para quem tem dúvida e está na graduação, eu acho que é muito bacana fazer. Principalmente para quem quer trabalhar em áreas de turismo, entretenimento, administração e negócios, mas como você mesma é de uma área... Eu sou de biologia. Né, que não está ligada ao turismo, você trabalhou num resort de esqui, mas eu acho que quando, por exemplo, você como estudante poderia ver o bioma que tem pessoalmente naquele lugar. Né? E eu estou fazendo a minha iniciação científica relacionada ao turismo também. A biologia tem esse ramo. Então, sabe, tudo faz sentido em termos de experiência. Então, com certeza... E melhor o inglês também. É uma coisa que você vai precisar para fazer a sua application, a questão da graduação pede inglês. Então... Sim. E, na verdade, assim, seja uma pós-graduação aqui no Brasil ou fora, né, o inglês ela é a língua de trabalho da academia. Então, realmente precisa
Saber. Falar, se virar, se comunicar e entender a cultura também, porque o ambiente de trabalho, ele ajuda, né, nessas relações culturais em outros países. Então, só vejo vantagens. Só coisas boas pra falar. Então, gente, se vocês quiserem, todas as informações da Tarsila vão estar aqui no box de informações do vídeo. Vocês entrem em contato com ela, perguntem, acompanhem os conteúdos dela, que às vezes podem tirar já as dúvidas que vocês têm. Ela tem vídeos aqui no YouTube sobre esse intercâmbio, vídeos de viagem, vídeos maravilhosos que ela faz. Eu vou tietar mesmo. E é isso. Eu recomendo muito. E quem fizer esse intercâmbio ou tiver vontade, comenta aqui pra gente saber. Então, um beijo e até a próxima.